Uma tarde que deixa qualquer torcedor vascaíno animado, até mesmo aquele mais pessimista. Hoje foi de fato formalizada uma proposta pelo volante do Sevilla, Fernando, um contrato até o final de 2024, 1 ano e meio. E a gente vai trazer aqui neste Boa Noite Gigante informações sobre essa situação. Você acha que para por aí? Não, outro grande nome, também volante, nestes últimos dias recebeu uma proposta do Gigante da Colina, agradou-se dela e nesse momento tem negociações avançadíssimas. Tô falando do volante chileno, de seleção chilena, Gary Medel, 35 anos de idade, um contrato igual ao do Fernando, também até o final de 2024 e nesse momento o status da negociação é só falta assinar. A gente vai falar sobre isso aqui também neste Boa Noite Gigante. E você acha que para por aí? Não, meu amigo. Ainda vamos falar também sobre Alex Sánchez, mais um chileno, mais um jogador de seleção, mais um nome que, segundo a imprensa chilena, nesta tarde de hoje, negocia com o Vasco da Gama. O momento dentro de campo é ruim, é sim, péssimo, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, uma situação vergonhosa em mais um ano disputando a Série A. Porém, finalmente, Paulo Brax, finalmente, Abel Braga, finalmente, todo esse departamento de futebol do Vasco entendeu que para ter um elenco vencedor é necessário jogadores grandes. E é isso que o Vasco irá fazer nessa janela de transferência. Trazer jogadores grandes, experientes, mudar o perfil desse atual elenco. É impossível não se empolgar. A gente vai falar sobre isso com muita seriedade, muito profissionalismo e muita verdade para você. Eu sei que diante desse momento você pode estar sim desconfiando, com medo, sem esperança sobre essa próxima janela de transferências, mas eu assumo um compromisso aqui com você, de falar sempre a verdade, nunca mentir, e sempre deixar nas suas mãos notícias verdadeiras, sérias e realmente com muito respeito a você, torcedor. Então, meu amigo, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, eu quero dar as boas-vindas a todos e a você que está aí chegando pela primeira vez no canal do Gigante Vasco. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, 7 horas com Acorda Vascão, por volta de 3 horas com Fala Gigante e às 8 com Boa Noite Gigante. Volto a repetir, com muita seriedade, profissionalismo e verdade a você. Se tiver que cobrar, iremos cobrar. Se tiver que criticar, iremos criticar, como estamos fazendo durante esse último período. Mas, acima de tudo, estamos aqui para informar. Então, torcedor, se inscreva. Eu vejo muita gente reclamando. Poxa, Lucas, para de pedir inscrição, para de pedir like. Mas, rapaziada, se você não se inscrever, eu não cresço. Se você não deixar o seu like, o meu vídeo não é divulgado. E eu vou ficar falando aqui à toa. Então conto com você. Você que curte mesmo o nosso canal, deixe seu like para ajudar na divulgação. E você que está chegando aqui agora, ou já vem acompanhando os nossos vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva. Porque eu preciso de você para crescer. Você que está aí do outro lado, de vascaíno para vascaíno. Se inscreva aqui para a gente chegar, inclusive, logo a esses 100 mil inscritos. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação e com muita verdade, falar logo de Vasco da Gama. E, gente, eu quero começar aqui este Boa Noite Gigante falando primeiramente sobre a notícia que mais vem animando o torcedor vascaíno nesses últimos dias, antes de entrarmos sobre o assunto envolvendo o volante chileno Gary Medel. Quero primeiramente falar sobre Fernando, volante brasileiro de 35 anos de idade, com passagens por Porto, Galatasaray, Manchester City e o atual campeão da Liga Europa vestindo a camisa do Sevilla. Um nome que interessa muito ao Vasco, um nome que negociava diretamente com Paulo Brax nestas últimas semanas, um nome que deu aval ao diretor esportivo do Vasco da Gama prosseguir as negociações e um nome que ontem teve o seu empresário se reunindo com o diretor executivo do Vasco da Gama para prosseguir e avançar com as conversas. E qual é a situação que tivemos informação nesta tarde de terça-feira? A situação é a seguinte, torcedor. Nessa tarde de hoje, tivemos a confirmação que o Vasco deu mais um passo importantíssimo na tentativa de contratar o volante Fernando. O Vasco ofereceu um contrato de 1 ano e meio pelo jogador. Esse contrato já foi apresentado ao jogador brasileiro e também ao seu staff. A base da proposta, inclusive, também foi colocada no contrato que o Vasco pretende oficializar
caso o jogador aceite se transferir ao Gigante da Colina nesta janela de transferências. A diretoria vascaína, lembrando, busca esse acordo com o Fernando. O Fernando tem mais um ano de contrato ainda com o clube espanhol, até dia 30 de junho de 2024. Então o Vasco precisa antes fechar as negociações com o Fernando, acertar base salarial, tempo de contrato, para que após acerte completamente com o Fernando, encaixe direitinho as negociações com o jogador, o Fernando possa ir até o Sevilla e conseguir uma rescisão contratual mútua com o clube espanhol. As conversas até o momento se deram diretamente com o jogador e o clube aguarda uma resposta nesses próximos dias do atleta e o seu staff. Ou seja, ainda não temos informação se o Fernando aprovou a proposta, gostou da oferta feita pelo Cruz Maltino. Nesse momento, o atleta de 35 anos de idade está no Brasil, de férias, em Goiás. Trago essa informação aqui a vocês agora. No último domingo, um torcedor Cruz Maltino esteve presente na casa do Fernando e tirou essa foto com o volante que pertence ao Sevilla e é o grande alvo do Vasco nessa janela de transferências. O Fernando é um jogador do Vasco, sentiu muito animado em vestir a camisa do Gigante da Colina e ser esse líder, essa referência. Esse nome que irá ser uma peça fundamental na reconstrução do Gigante da Colina. Então, esse é o momento, um jogador de outro nível, um jogador de outra prateleira, e que sobe sim o nível desse elenco do Vasco. Torcedor, me anima aí muito o nome do Fernando, muito mesmo. E como eu falei, sempre com muita seriedade, sempre com muito profissionalismo. É por isso que eu tô aqui pra vocês, não pra mentir. O Vasco ofereceu, a proposta já está nas mãos do jogador e o Vasco aguarda nesses próximos dias a resposta do atleta para prosseguir nas negociações. Rapaziada, eu fechei o vídeo e uma nova informação surgiu sobre a situação do Fernando. Então, para deixar você bem atualizado sobre a situação desse volante, é o seguinte. Última informação que teve com o Paulo Brax e o volante, o diretor executivo do Vasco ouviu o seguinte da boca do jogador. Não quer 1 ano e meio de contrato, quer 2. Então o Vasco precisa refazer a proposta pelo atleta. O volante quer, no mínimo, 2 anos de contrato. Além disso, o atleta quer uma proposta salarial semelhante ao que ele hoje recebe no Sevilla, algo em torno de 12 milhões de reais anuais. Então o Vasco tem que se aproximar dessa base salarial. Além disso, também o atleta quer, antes de fechar com o Vasco, que o Vasco feche com o clube espanhol. Porém, tem um parênteses aí nessa situação. Hoje, o relacionamento do Vasco com o Sevilla não é bom. O clube espanhol não gostou da situação do Vasco ter buscado antes o Fernando do que o próprio clube, para tratar das negociações acima do volante, tentar, no caso, persuadir o jogador com uma proposta boa para o atleta. Então a relação hoje de Vasco e Sevilla não é boa. Inclusive, segundo o jornalista Vene Casagrande, que trouxe informação agora há pouco, os espanhóis teriam ficado revoltados com essa atitude do Vasco no mercado. Então, ou seja, o Vasco antes precisa negociar com Sevilla, liberar o Fernando, para depois negociar diretamente com o atleta. O relacionamento do Vasco, pela atitude do Brax, não é boa com o clube espanhol. Então a negociação não é fácil, é uma negociação difícil. O Vasco segue ainda muito esperançoso e otimista para fechar. Fernando é um torcedor vascaíno, isso pesa a favor do Cruz Maltino, mas não é uma negociação fácil. É uma situação complexa, como diz aí o jornalista Vene Casagrande, que acabou de apurar essa informação. Brax mantém contato com o Fernando e segue interessado em fechar com o volante, mas antes tem essa missão aí difícil, que é negociar diretamente com o clube espanhol. Tranquilo, rapaziada? Então, a gente vai trazer mais detalhes sobre isso amanhã na Acorda Vascão, mas só para complementar uma informação. Houve, de fato, uma proposta, o Vasco formalizou, o Fernando já respondeu exatamente isso que a gente acabou de trazer nesse cortezinho aí do vídeo. Tranquilo? Então, agora voltem aí para ficar ligados em Gary Medel, em Alex Sanches, em Maicon e muitas outras informações. Valeu, rapaziada! Nomes que sobem o elenco, jogadores grandes. A gente vem falando isso com vocês nesses últimos dias. O Vasco, nessa próxima janela de transferências, terá uma outra postura, trazer jogadores grandes. Eu sei que a desconfiança é grande, eu sei que o torcedor não confia, desacredita, por ser jogadores de outro nível, jogadores que poderiam muito bem fechar com o Atlético, com o Palmeiras, com o nosso maior rival, mas chegam para o Vasco da Gama. Essa é uma realidade, torcedor. Você não precisa desacreditar. Essa é uma realidade. E eu passo do Fernando e já começo a falar sobre outro nome grande, outro nome gigantesco do futebol mundial. Eu tô falando aqui de Gary Medel, um nome hoje de 35 anos de idade.
que nessa última temporada fez 31 jogos, foi titular absoluto do Bolonha, clube da primeira divisão do futebol italiano, um clube que terminou essa primeira divisão na 9ª colocação, um clube de média prateleira do futebol italiano. A gente não tá falando de refúgio, a gente não tá falando de jogador ultrapassado, a gente tá falando de nome grande, experiente, nome que é considerado ídolo da seleção chilena. Um nome, torcedor, que no dia 17 de junho, há 3 dias atrás, estava sendo titular e capitão do Chile, vestindo a camisa contra a República Dominicana. Um nome que no dia 12 novamente estava vestindo a camisa do Chile durante 22 minutos em campo, entrando no segundo tempo. Eu tô falando de nome grande. E qual é a situação que temos a trazer a vocês sobre esse nome, que além de Bolonha, tem passagem por Sevilla, tem mais de 100 jogos com a camisa do Inter de Milão, tem mais de 70 jogos com a camisa do Besiktas, tem mais de 40 jogos com a camisa do Boca e tem, além disso, mais de 100 partidas com a camisa da seleção chilena. Informação que tivemos nessa tarde de hoje, através de uma grande, brilhante apuração do jornalista Lucas Pedrosa, do SBT Sport Rio, é que o Vasco estaria negociando a contratação do volante chileno Gary Medel, de 35 anos. Essa proposta, segundo o jornalista, já teria sido feita. E, após essa informação, a imprensa chilena, horas após essa informação, agora há pouco, por volta das 6h30 da tarde, o jornal La Terceira e o jornal El Deportivo trouxe a informação que o Gary Medel deve ser, de fato, o novo reforço do Vasco. A proposta feita pelo Cruz Maltino agradou o volante. O volante já teria aceitado a proposta do clube, restando apenas nesse momento a assinatura do contrato para selar a negociação. Um contrato muito parecido com o que o Vasco ofereceu ao Fernando até o final de 2024. Então, torcedor, tudo indica que o Vasco consiga a contratação desse jogador. Volto a repetir, um volante de origem, um jogador que é originalmente um volante, um meio-campo defensivo, mas que nessa última temporada, vestindo a camisa do Bolonha, também acabou atuando como um zagueiro, um jogador de muita qualidade, um jogador diferente, um jogador grande, um jogador experiente, um jogador que não aceita estar na posição que o Vasco está hoje. Você pode falar, Lucas, jogador de 35 anos de idade, o que esse atleta vai fazer no Vasco? Torcedor, o negócio é o seguinte, o Vasco hoje tem como vencedor mesmo dentro do elenco, apenas um atleta, que é o Jair. Fora o Jair, o Léo Jardim não é um atleta vencedor, é um grande jogador, mas não é vencedor. O Léo não é um atleta vencedor, é um baita de um zagueiro, mas não é vencedor. Capasso não é esse nome, Lucas Piton não é esse nome, Pumita não é esse nome. A gente está falando também de outros nomes, como Matheus Carvalho, que hoje é titular, não é vencedor. Andrei não é vencedor. Marlon Gomes não é vencedor. Pedro Raul não é vencedor. Alex Teixeira também não. Eu tô falando, quando eu digo vencedor, de atleta que cheira título. Sabe esse cheiro de título? Hoje o elenco do Vasco não tem. E a partir do momento que a gente fala de nomes como Fernando, que acabou de ser o campeão da Liga Europa nesse mês de junho, vestindo a camisa do Sevilla contra o Roma, um dos maiores clubes do futebol mundial. Eu tô falando de Gary Medel, jogador de seleção chilena, jogador com mais de 100 jogos com a camisa da Internacional de Milão, que estava, agora há pouco, na final da Champions League. O Gary Medel não estava na final, mas o clube onde ele tem mais de 100 jogos estava. Eu tô falando de nome grande. E o Vasco precisa de jogadores como esses dentro do seu elenco. E só pra te falar, não é porque o Vasco tem essas negociações avançadas, segundo a imprensa chilena, que aguarda apenas a assinatura do contrato, que as negociações com o Fernando irão parar. Muito pelo contrário. O Vasco busca o Gary Medel e busca também acertar com o Fernando. Esses dois nomes tiram o Vasco de um clube para disputar para não cair e colocam o Vasco como um clube que vai disputar para sim chegar a uma Libertadores, chegar a um G4 de Série A do Campeonato Brasileiro. E aí eu falo mais. Você acha que para por aí, torcedor? Não para, sabe por quê? Porque além disso, tivemos novas informações. Muitas páginas do Vasco da Gama, através de brilhantes apurações também, nessa tarde de hoje, trouxeram mais uma informação de outro nome grande, experiente, que não se acomoda com derrota, com zona de rebaixamento. Muito pelo contrário, está acostumado a vencer.
a ganhar títulos, a vencer campeonatos. Eu tô falando de Alexis Sanchez, jogador de 34 anos que hoje veste a camisa do Olympique de Marseille. Qual é a situação desse atleta, segundo informações que tivemos nessa tarde de hoje? Mais um nome, assim inclusive como Gary Medel, que estará livre no mercado dia 30 de junho. Nomes que o Vasco procura, livres para fechar. Informação que temos é que o Vasco não tem negociações avançadas, não apresentou uma proposta e não falta apenas assinar, como é a situação do Medel. Mas é um nome que o Vasco buscou informações nesses últimos dias. Alexis Sanchez teve de fato uma procura do Cruz Maltino. Um nome que interessa. Até o momento não passa de uma sondagem, mas é um nome que o Vasco olha com bons olhos. E torcedor, por que eu quero falar sobre o Alexis Sanchez? É um nome distante? Muito. É uma realidade? Não. É um sonho que pode se tornar real. Mas mostra que o Vasco está tomando uma outra postura com relação à primeira janela de transferências. O Vasco hoje, nessa janela, quer pelo menos, tem a intenção de trazer grandes nomes. Fernando é um baita de um nome. A gente falou agora do Medel, é um baita de um nome. A gente estava falando de outros nomes, como o Lianco, que é um grande jogador. E vários outros, como o Lanzini também. Atletas acostumados a vencer títulos, a conquistar campeonatos. Esse é o perfil que o Vasco busca de jogadores grandes para reverter essa situação. Foi só uma sondagem. Até o momento nada. Não tem por que eu mentir a vocês. Não vou falar que o Vasco está perto de fechar. Não vou falar que o Vasco apresentou. O Vasco sondou a situação do Alex Sanchez. É um salário alto, igual ao do Manuel Lanzini. Mas é um sonho que pode sim se tornar real. Até porque, ainda prosseguindo e falando sobre Alex Sanchez, é um nome que não quer permanecer no futebol europeu. E o Vasco se baseia nisso para buscar a contratação do atleta. Te anima, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E, gente, para pelo menos finalizar essa informação sobre mercado, informações que tivemos aqui nessa parte da tarde de hoje é sobre o Maicon, mais um zagueiro. Você pode reclamar que o Maicon é um zagueiro velho, com idade avançada, é um refúgio, é reserva do Santos, mas volto a repetir, o Maicon não vem para ser titular. O titular que o Vasco busca é o Lianco. Se não tiver o Lianco, o Vasco vai atrás de planos B no mercado para vir e ser titular. O Maicon é um jogador que o Vasco busca para compor elenco. Jogador de vestiário. E falo, o Maicon é reserva no Santos, mas o Maicon vindo pro Vasco é melhor que o Robson, é melhor que o Miranda, é melhor que um Lincoln, zagueiro de sub-20. Informação que tivemos é que nessa tarde de hoje o Santos oficializou, e como está aparecendo aí nas imagens a vocês, o Santos oficializou a rescisão contratual mútua com o zagueiro. O atleta de 24 anos tinha vínculo com o Santos até o final do ano, mas não permanecerá, está livre oficialmente no mercado. Amanhã, quinta-feira, vai viajar ao Rio de Janeiro, realizar exames médicos e assinar com o gigante da Colina. Confirmado, o Maicon será o reforço do Vasco. Você pode questionar, mas assim como eu falei do Medel, assim como eu falei do Fernando, Maicon é um jogador acostumado a vencer. Jogador que tem cheiro de título. E é nomes como esse que o Vasco busca para o seu elenco. O Vasco hoje é o time que tem a menor, após o Bragantino, segunda menor média de idade do Campeonato Brasileiro. Um time inexperiente. E o Vasco busca trazer agora jogadores com bagagem, costas largas, rodagem para aumentar o nível desse elenco. Me anima muito. Sim, o Maicon me anima. O Maicon me anima, até porque há uma relação muito boa com o Fernando. Maicon e o Fernando jogaram juntos no Galatasaray e no Porto. Ele será uma peça importante para a chegada também do volante, que hoje ainda, pelo menos até o momento, pertence ao Sevilla. Tranquilo, torcedor? Então essas são as informações. Um boa noite gigante muito agitado, com notícias que empolgam. Volto a repetir, tô aqui para trazer um trabalho sério. Vou até chegar aqui à frente porque é chato. É chato ter que ouvir de pessoas aí nos comentários que eu tô aqui pra mentir, que eu tô aqui pra enganar. Cara, sinceramente, falando com você que tá aí do outro lado, se você acha que eu tô aqui pra te enganar, sai do canal, cara. Não fica. Não fica. Porque o meu objetivo aqui jamais vai ser enganar você que tá aí do outro lado. Tô aqui pra falar sério. Quando tem que falar sério, a gente fala sério. Quando é sondagem, a gente fala que é sondagem. Quando é contratação, a gente fala que é contratação. Quando é negociação, a gente fala que é negociação. Então, se você está disposto a ter um canal sério falando com você diariamente, se inscreva no canal do Gigante. Tranquilo? Agora, se você acha que eu tô aqui para te enganar, sinceramente, pode se retirar. Não tô aqui para isso. E não tô aqui para ouvir pessoas que acham que eu tô aqui para brincar. Não tô aqui para brincar. Tranquilo? Então, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo. Vamos juntos.
Uma tarde de terça que anima até o torcedor vascaíno mais pessimista. Vamos que vamos, se inscrevam e, como eu sempre falo, saudações vascaínas.